Qual máquina de costura você deve comprar? Uma máquina de costura doméstica, conforme essa daqui, ou uma máquina de costura industrial? Lembrando, pessoal, que hoje em dia existem vários tipos de máquina de costura doméstica, não somente essa que eu mencionei aqui. Existe máquina de costura doméstica que ela faz a função de overlock, que nem que você está vendo aqui. Tem essas máquinas que é a ultralock, que também podemos considerar doméstica. Tem as máquinas de costura galoneira, que é doméstica. E também existem as máquinas industriais, que são as máquinas um pouco mais caras. Pouco não, bastante mais cara. Que existe essa daqui, que é a reta. Existe essa daqui, que é a overlock. Essa aqui, que é a interlock. Eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia como que são bem parecidas as máquinas, por assim dizer, que a máquina de costura doméstica consegue sim substituir uma máquina de costura industrial. No entanto, eu vou falar algumas coisas que você tem que levar em consideração. Então assista o vídeo até o final para depois não ficar julgando, tá ok? Vamos lá. Se você notar aqui, ó, essa máquina de costura aqui é uma máquina de costura industrial, certo? Uma industrial reta é uma máquina essa daqui. E essa daqui é uma doméstica, certo? A máquina de costura industrial reta, ela simplesmente costura reta, conforme esse tipo de costura que você está vendo aqui. E a máquina de costura doméstica também faz esse tipo de costura, ou seja, se você quer costurar uma reta, fazer a mesma função dessa aqui, você pode utilizar uma máquina de costura doméstica. Mas aí, talvez você se pergunta, tá, Rodrigo, eu sei, mas qual então eu devo comprar? É uma boa pergunta e eu vou responder para vocês. Mas também vamos falar um pouco sobre a overlock. Tá vendo essa aqui? Essa aqui é a máquina de costura industrial overlock. Essa é uma overlock. Mas nós também temos máquinas de costura domésticas ou semi-industriais que fazem a mesma função dessa daqui, que é essa daqui que você está vendo agora. Então, essa é bem mais barata que essa daqui. Mas e agora? Qual que você deve comprar se existem mesmas funções em uma máquina de costura industrial e uma máquina de costura doméstica? Então, vamos lá. Espero que vocês gostem do vídeo. Bora para o vídeo. Muito bem, pessoal, vamos lá. Qual máquina então de costura você deve comprar? Máquina de costura doméstica ou máquina de costura industrial? Isso vai depender muito, pessoal, do que você vai fazer. Isso mesmo. Por exemplo, se você vai costurar de vez em quando, você vai costurar para a família, você até mesmo pode costurar para fora, como talvez fazendo algum reparo em calças, ou você costura de vez em quando, você tem uma loja aí e precisa fazer alguns consertos nas roupas e assim por diante, você pode sim entrar na parte doméstica, tá? A parte doméstica vai atender muito às suas necessidades. Por exemplo, máquina de costura doméstica, que nem essa daqui que você está vendo agora, ela vai, por assim dizer, suprir as suas necessidades. Como você não vai usar com muita frequência, ela vai funcionar muito bem. E pode ter certeza que ela é mais barata do que a máquina de costura industrial, tá? Depois vou até mostrar os valores para vocês de diferença. Então, se você notar, às vezes vale realmente você optar por uma doméstica. No entanto, quando você deve sair da doméstica para ir para uma industrial? A máquina de costura industrial é quando você vai trabalhar em alta demanda, ou seja, fazendo costura frequentemente, sem parar, 8 horas por dia e assim sucessivamente. Ou você precisa de velocidade, você precisa de rapidez, você precisa terminar logo aquele tipo de costura. Por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham do seguinte modo: pega trabalho de fábricas e vem uma sacola cheia de costuras e ela precisa costurar aquelas peças. Cada peça ela ganha um valor, então ela precisa de velocidade. Neste caso, você precisa de uma máquina de costura industrial. Não vai para a doméstica não aguenta o trampo, tá? Vai para a máquina de costura industrial que você vai ser bem mais sucedido. Mas, no entanto, se não for para isso, se for de vez em quando, tem pessoas, por exemplo, eu já fui bastante uma máquina de costura dessas pessoas, então eu consigo explicar para vocês. Talvez a pessoa tenha uma loja lá que vende roupas. E a roupa às vezes dá uma descosturada, ela precisa reformar aquela roupa, ou aluga roupa, então a máquina de costura doméstica já está de bom tamanho para você, tá? Ou você tem na sua casa uma plaquinha ali, faço consertos de roupa, então a máquina de costura doméstica também já está de bom tamanho, tá? Então vale a pena aí. Mas se for mais para produção industrial, lembre-se, produção industrial, os outros você vai utilizar a máquina de costura doméstica, tá ok? E a máquina de costura overlock? Por exemplo, temos essa daqui e essa daqui. E aí, qual que utilizar? Pessoal, entra no mesmo ponto em questão. Uma coisa só que você precisa ter em consideração, dependendo da máquina de costura overlock que você vai comprar, a máquina de costura doméstica vai te dar mais trabalho, ela é mais chata de fazer as regulagens.
As máquinas de costura industriais, elas têm mais ajustes, é mais fácil de você conseguir fazer manutenção, tá? Então por isso que neste caso você tem que pensar. E só para você ter uma ideia, a diferença dos preços das máquinas de costura é gritante. Por exemplo, ó, essa máquina de costura doméstica e essa máquina de costura industrial. Olha o preço quanto que tá. O preço aqui embaixo da doméstica e o preço aqui embaixo da industrial. É uma diferença, né? Então, dependendo do que você vai costurar, não vale a pena você gastar. Se você não vai utilizar a função dessas máquinas, ou se não vai fazer uma produção, para que você vai gastar tanto dinheiro para comprar uma máquina dessa, se essa já vai suprir a sua necessidade, entendeu? Olha agora uma máquina de costura overlock, dessa daqui, e uma máquina de costura overlock, dessa daqui, industrial. Olha a diferença de preço. E as máquinas de costura industriais, ela cada vez fica mais cara. Tem máquinas de costura industriais que são eletrônicas. Então ela fica bem mais cara e as máquinas de costura doméstica nunca vai chegar ao preço, por assim dizer, de uma máquina de costura industrial. Então, basicamente é isso que você tem que levar em consideração. O que você vai fazer? Vai costurar para produção? Industrial. Não vai produção? Então vai para a máquina de costura doméstica, tá bom? E agora me diz aqui, eu quero saber de vocês, qual máquina de costura você quer comprar e qual máquina de costura você opta a comprar? Uma máquina de costura doméstica ou uma máquina de costura industrial? Lembrando, pessoal, que nós temos nossa loja que nós indicamos as máquinas de costura que você pode comprar. Indicamos sites que são confiáveis para você efetuar a compra. Eu vou deixar o link aqui ó, na descrição do vídeo para você poder ir conhecer a nossa loja, tá? Lembrando que não somos nós que vendemos as máquinas. Você vai clicar lá, vai ver a loja bonitinho, vai ver a máquina, vai clicar e vai ser redirecionado para o site da pessoa. Pode ter certeza que é confiável, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, pessoal. Qual máquina de costura você deve comprar? Essa aí, ou doméstica ou industrial. Depende do seu uso e depende do que você vai fazer. Então um forte abraço e te espero nos próximos vídeos.